Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos falar sobre quem recebe. Vai lá. Putz, esses microfones. Pô. Nós agradecemos os nossos expositores que durante a nossa viagem puderam estar aqui conosco, trazendo seus conhecimentos e ajudando-nos a dar essas aulas do curso Básico com Cura Magnética. A simpatia moral e ética, que é importante nós destacarmos quanto à confiança que o receptor precisa ter das atividades que são feitas e que ele busca na casa espírita. Então, François Deleuze foi um dos magnetizadores mais famosos, principalmente naqueles primórdios, quando Mesmer e sua equipe divulgavam o magnetismo. E ele então afirma: no magnetismo, para um indivíduo agir sobre o outro, é necessário haver uma simpatia moral e física entre ambos. A vontade é a primeira condição para magnetizar. A segunda condição é a fé do magnetizador na sua capacidade. A terceira é o desejo de fazer o bem. Aí nós temos então aquilo que move o passista. E é óbvio, está falando também daquilo que precisa haver no receptor, naquele que vai receber o passe. Então, é necessário que o passista tenha vontade de magnetizar, que ele tenha fé naquilo que faz, né? Na sua capacidade, e também o desejo de fazer o bem. Mas essa mesma condição nós precisamos ter naquele que vai receber, no receptor. Ele tem que ter, né, vontade de se curar. Ele tem que ter a fé naquilo que ele está fazendo, de receber do magnetizador a sua influência ou a sua possibilidade de ajudar. E ele precisa, né, ver e ter simpatia pelo desejo de fazer o bem que está movendo aquele indivíduo na sua direção. Quer dizer, o passista ou doador. Isso significa que precisa haver uma sintonia moral e física entre o doador e o receptor. É por isso que nós achamos que sempre na casa espírita deve-se dizer alguma coisa a esse respeito nas palestras, principalmente para aquelas pessoas que vão receber o passe, para aqueles que estão ali em busca de melhor, quer do ponto de vista moral, quer do ponto de vista físico, seja o que for. É preciso que o receptor esteja em sintonia com o trabalho que é realizado. Então, o doente deseja ser curado. Sem estado de confiança, não há auxílio. E sem fé, não há retenção fluídica. Quer dizer, não há recepção
do recurso que o passista tem para dar. E essa é uma questão que precisa ser levantada, como eu disse, nas reuniões doutrinárias, a fim de que o público saiba, quer dizer, que o público-alvo, aquele que vai à casa espírita em busca de saúde, em busca de melhora, ele precisa ser alertado para esse ponto. Então, estabelecido o clima de confiança, qual acontece entre o doente e o médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista. E por semelhante elo de forças ainda imponderáveis no mundo, verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos de um e de outro. Esta frase, que está contida em Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 22, ela resume as responsabilidades da dupla doador-receptor. Afinal de contas, o que acontece na doação é, por assim dizer, um mecanismo igual ao que acontece entre o doente e o médico. É preciso que se estabeleça um elo de confiança, de respeito, porque o clima que se forma, né, é muito propício à saúde e à melhoria, toda vez que nós nos rendemos à necessidade de nos ampararmos uns nos outros. Então, vejam bem o que André Luiz diz: estabelecendo o clima de confiança. Então, a casa espírita tem que alertar o público-alvo, aqueles que vêm em busca de tratamento, que é preciso desenvolver a confiança. É preciso desarmar os espíritos. E é preciso, então, que se estabeleça essa ligação sutil entre o necessitado e o socorrista. Essas forças estabelecem, então, um campo de forças entre um e outro. E, estabelecido esse campo de força, é possível, então, jorrar de um para o outro as energias curativas que vão ser aproveitadas de acordo com a fé, o merecimento daquele que está recebendo ou daquele que se entrega a esse tipo de terapêutica. Então, esses assuntos são muito importantes para serem divulgados pela Casa Espírita, pelos expositores. De vez em quando, então, durante a exposição, ou antes que as pessoas entrem para o passe, seria importante, e é importante, na minha maneira de ver, dar algum subsídio para a pessoa que vai receber o passe, a fim de que ela seja alertada para o papel que ela desempenha nesse curto-circuito ou desse campo de forças. Porque nós julgamos que, muitas vezes, o passista tem que fazer tudo, a casa espírita tem que fazer tudo, assim como as pessoas doentes acham que o médico é inteiramente responsável por sua melhora. E não é verdade. Porque a cura é uma autocura. E nós precisamos difundir isso. Nós não somos máquinas que recebemos impulsos para modificar as peças e esses impulsos ou essas
manobras venham de fora para dentro. Isso não existe. E eu não vejo muitas vezes esse assunto ser veiculado na casa espírita. É preciso que a gente parta dessa premissa. A cura é uma autocura. E isso é difundido muitíssimo em toda a obra do André Luiz. Para a gente saber lá no começo, é só lembrar Clarencio e Entre a Terra e o Céu, porque foi nesse livro que ele disse claramente que a cura é uma autocura. Também no passe é preciso que isto seja difundido, porque é uma terapêutica espiritual que vem complementar o tratamento que a pessoa está recebendo. Mas todo o aproveitamento depende do próprio indivíduo, depende da pessoa. Então, esses são assuntos importantes que nós não podemos esquecer. Então, estabelece-se um clima de confiança entre o passista, entre o doador e o receptor. E estabelecido esse clima de confiança, veja bem, André Luiz diz que, estabelecido esse clima, nós não temos noção do que sejam as energias imponderáveis que se estabelecem nesse campo de vibração. Nós ainda não sabemos ao certo. Mas que dentro deste clima que se estabelece, que é antes de tudo espiritual, nós temos o auxílio da esfera superior, que verte dos planos mais altos para nos auxiliar. Mas repito, e creio que nós devemos sair daqui desse curso com essa ideia: toda cura é uma autocura. E não adianta nós tergiversarmos com os espíritos, porque na verdade é isso que ocorre. Autocura. Então, ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento de que dá testemunho, emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição físico-psico-somática, através das várias funções do sangue. É importante o que André Luiz diz aqui. Isto está em Mecanismos da Mediunidade e vem explicar o que Clarencio havia dito em Entre a Terra e o Céu, que é um livro do começo da década de 50. E aqui nós sabemos que os Mecanismos da Mediunidade, esse livro, ele saiu em 1959, 60. Então, neste livro, nós temos a explicação daquilo que o Clarencio disse em Entre a Terra e o Céu. E o que ele falou? Então, ele diz que o passe tem uma energia natural, que emana do passista. E que o passista está sob a supervisão de benfeitores desencarnados. Então, com isso, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento de que dá testemunho. Vejam bem, o que compete ao receptor? Confiança, né? Aqui está. E merecimento de que dá testemunho. Então, a autocura é baseada aqui, nisso que ele está falando. Mas o receptor
emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe. Quais são os recursos vitais? Quais são os recursos vitais? O que o passista doa? Vamos lá no começo. O que é que o passista doa? O pensamento de Deus modificado. O que é o pensamento de Deus que banha o universo inteiro? Alto. Fluido cósmico universal. Bom. Então, assimilamos o fluido cósmico universal e transformamos em quê? Fluido magnético, fluido vital, fluido magnético, fluido vital, que constitui o quê? A base de toda a operação do espírito na matéria. Se não tiver fluido vital, o espírito não faz nada, não atua sobre a matéria. De que vampiro gosta? De sangue. Por que ele gosta de sangue? O que ele não tem que precisa ter? Fluido magnético ou vital. E aonde está o fluido magnético ou vital? Correndo no sangue. Então, a resposta dele é a seguinte: assimilando os recursos vitais que recebe. Assimilando os fluidos magnéticos ou vitais do passista. E claro, também do benfeitor espiritual. Então, agora vejam bem o mecanismo. Retendo-os na própria constituição perispirítica. Esse nome comprido aqui, ó, físico-psicossomático, é o quê? É perispírito. Só que André Luiz não chama de perispírito. Chama de constituição físico-psicossomática. Então, o receptor, ele assimila essas energias, e essas energias ficam retidas no seu próprio perispírito. E através de quê? Das várias funções do sangue. Por quê? Porque o fluido vital ou magnético, ele circula aonde? No sangue, no sistema hematopoético. Se ele está recebendo do passista esses fluidos estão aonde? No seu sangue. Eles são ou não assimilados pelo seu sangue. E a partir daí é que ele faz a renovação do seu perispírito. É uma autocura. Nunca mais me digam que a cura vem de fora, porque está errado. A cura é do próprio indivíduo. O que ele recebe é o estímulo, é o material para a cura. É diferente. Se não fosse assim, todo mundo se curaria ao receber o passe. E por que não se cura? Né? Cada um de nós tem uma maneira de manipular ou não aquilo que recebe de graça. Alguma dúvida quanto a essa frase? Preciso reler isso aí. De vez em quando vou lá. Bem, governo da mente sobre o corpo. É preciso que o receptor, ele aceite a intervenção. Primeira coisa. Se ele tiver dúvida, não adianta nada o passo que ele está tomando. Nada. Ele tem que centralizar essas forças nas células a fim de modificá-las. E isso ele faz
automaticamente com a sua força espiritual. Daí a autocura. Com a recomposição, ele volta à harmonia. Então, a adesão da vontade do receptor é crucial. Sem isso, não há possibilidade de cura. A vontade tem que ser fortalecida e ela só ergue a vontade enfraquecida. Então, meus amigos, aqui estamos com essa verdade que funcionará e funciona sempre. A cura é uma autocura. E para autocurar-se, o receptor precisa receber um plus a mais de energia, uma quantidade, uma carga a mais de energia. E aproveitando essa energia, ele corrige o seu próprio perispírito. Lembram-se quando, algumas vezes nós já dissemos, o que Kardec coloca dizendo que uma molécula malsã precisa ser substituída por uma molécula sadia? É aqui que é aplicado isso. A molécula malsã, ela está, por exemplo, no corpo físico já, em forma de doença. São moléculas malsãs. E o que acontece para reverter o quadro? Você precisa substituir as moléculas que não estão sadias pelas moléculas sadias. Muito bem. E qual é o mecanismo? É a vontade sua, com o auxílio do fluido recebido, que vai modificar o perispírito. Isso é automático. Embora a gente não saiba o mecanismo, na sua essência, o nosso espírito sabe muito bem curar o perispírito. O que acontece é que talvez o excesso de culpa leve a uma desarmonia da vontade e o encarnado não consiga vencer. É isso que ocorre. Mas ele precisa ter a fé tão desenvolvida que ele acredite que a sua vontade, aliada ao poder divino, tudo pode, porque depende dele a cura. Então, essa questão da vontade que pode ser fortalecida é justamente o auxílio do passista ao receptor. Bem, aqui é aquele caso que eu já mostrei para vocês uma vez, né? Quer dizer, o doutor Navarro Rodrigues, do Serviço de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, fez uma experiência, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos. Então, na Universidade do Arizona, ele pegou pacientes com fortes dores no peito, mas que não eram doentes cardíacos. E esses pacientes tinham de 50 a 75 anos. E ele dividiu em 2 grupos. Um tomou Jorei 3 vezes por semana, durante meia hora. E o outro grupo só recebeu analgésico. E o resultado foi que, num total de 18 sessões de terapia, os que receberam Jorei melhoraram 90%. E os que não receberam apenas analgésico,
melhorar em 40%. Então, aqui está o resultado. 90% de melhora e 40% só com os medicamentos. Como circulam as forças radiantes, né, no receptor? É o mesmo sistema das forças radiantes no doador. Primeiramente na cabeça do beneficiário. Ele recebe o influxo naquilo que nós conhecemos como sendo o centro coronário, o mais importante centro perispírito. E o pensamento que tem que ser colocado nessa direção, doação-recepção. São vistas pelos videntes as chispas luminosas que saem das mãos dos passistas. Essas chispas não são mais, nada menos, nada mais do que a energia vital ou fluido magnético. Na verdade, não importam os gestos dos passistas. A ligação sutil se dá entre doador e receptor. Quanto mais intensa for a adesão, é o próprio enfermo, mais possibilidade o enfermo tem de se curar, e é o próprio enfermo que se cura. Nós gostaríamos de ter isto sempre presente, como lembretes, em todas as sessões em que são dados os passos. Pequenos lembretes ao público dessa necessidade, desses tópicos que são tão importantes no tratamento. Então, como nós sabemos, o corpo humano é constituído de trilhões de células. E é de se deduzir, pelo que os espíritos têm ensinado, que o perispírito também é constituído de trilhões de células. Então, o que acontece é que as células do perispírito podem receber, então, o empréstimo de fluido vital. O influxo de energias fazem com que as oscilações mentais se condensem mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo em que se expressa. Então, aqui é bom recordar que desde tempos imemoriais, as células, isso desde que éramos unicelulares, as células nasceram para obedecer. Obedecer o princípio inteligente ou o espírito. Pois bem, quando nós emprestamos fluido vital de outrem e que vai nos auxiliar, o que ocorre é que essas energias chegam como um ganho a mais que a pessoa tem. E o espírito, através da vontade, ordena a essas células que aproveitem esse fluido e se modifiquem. Isso é possível porque há uma ligação muito íntima entre o espírito e os trilhões de células, tanto do perispírito quanto do corpo espiritual. A partir da ordem enviada pelo espírito, nós temos a modificação das células quase que automaticamente, porque elas nasceram para obedecer. E obedecem, vejam vocês, há milhões de anos. Elas nasceram para isso. Então, a célula não tem vontade própria. Ela obedece o comando do espírito. Bem, e isto se diz, o trabalho restaurativo é mecânico, é automático. Isto se nós
tomarmos do material restaurativo que nos foi oferecido e trabalharmos no sentido do equilíbrio. Para fazer isso, é preciso não ter complexo de culpa muito apurado. Porque, em geral, o complexo de culpa impede que a gente harmonize o perispírito. Então, o espírito centralizará as próprias radiações sobre as células. A partir daí, ele regula e corrige as suas atividades. Em resumo, é esse o mecanismo de cura. É sempre a ordem que parte do espírito. E como ele tem um material a mais em fluido vital para a restauração dessas células, se ele ordenar, as células vão obedecer. E por que a gente não ordena? Por quê? É essa questão que nós temos que ver. O que a fé significa na nossa vida, o que é merecimento. Tudo isso é analisado, deve ser analisado para a gente compreender o mecanismo de cura, que no fundo é a autocura. Doutora Maria, a própria deterioração da célula é um comando do espírito? É. É um comando do espírito. É um comando do espírito. O espírito não consegue harmonizá-lo. Ainda a decadência. É. Por suas atitudes, por seu gesto do presente e do passado. Porque às vezes lá do passado vem para o presente, né, as vibrações produzidas. E essas vibrações vão fazer com que o próprio espírito não tenha o comando completo do seu corpo físico. E muitos genes, por exemplo, que não se expressam ou que estão dormitando, passam a se expressar. E se eles forem oncogenes, por exemplo, genes que trazem, né, a possibilidade de cânceres, muitas vezes surge daí a doença. Por isso que também é muito bom estudar a cronologia dos genes, a cronobiologia, né, a cronogenética. Por quê? Muitas vezes um erro cometido em um dado ano da sua vida pregressa, um crime cometido, por exemplo, aos 45 anos, vamos supor. Então, este crime pode vir à tona e pode determinar, nessa cronogenética, o aparecimento ou a expressão de genes que podem nos causar muito mal relativamente ao nosso passado. E se você tiver fé e merecimento, isso pode ser abrandado, isso pode ser, pode não ter o estrago que poderia ter, né? Pode se curar ou pode vir a óbito. Daí nós não podemos falar em doença com essa facilidade com que eu vejo às vezes se expressar. Doença é algo muito complicado. Tem muitas variantes, variáveis. Vai surgir exatamente nessa Exatamente. Nessa idade. Exatamente. Até os 45 ele não tem. Se na vida pregressa ele cometeu lá, Pode ter certeza que vai. nos 45 anos vai surgir exatamente aquilo. Pode ter certeza que vai. Ou seja, a causa e a reação. Acho que cada um de nós aqui nessa sala já viu isso. Né? Pessoa completamente saudável, e num dado momento da sua existência, tudo degringolou. Sem explicação. Não é? A lei divina, ela funciona de uma maneira tão espetacular que eu fico patética. Sinceramente, para mim, a medicina precisaria evoluir muito para descobrir tudo isso. Como é que isso acontece?
Da onde vem? Né? E às vezes uma pessoa no fundo do poço, que você pensa que vai a óbito, fica totalmente curada. E outras que você julgaria que venceria com facilidade, não vence. Então, é muito difícil você fazer qualquer previsão. Mas qual seria a melhor maneira de você estimular o receptor ou o paciente de toda essa problemática, para que ele se mobilize no sentido de concentrar-se na sua atividade de movimentar essa força dele para arrependimento, perdão, coisas assim. Se ele está com culpa de ter feito algo e agora está arrependido. Eu acho, Beth, que na maioria dos pacientes nós encontramos religiões diferentes e filosofias de vidas diferentes. Então nós teríamos que falar de uma maneira que fosse ajudar o paciente, mas sem querer impor a nossa interpretação do fato. Então eu acho que se nós estimularmos a fé, o encorajamento à saúde e estimularmos bastante a sua própria capacidade de cura, e se nós estimulássemos para que ela não visse depressão à sua frente, tristeza, amargura, e que ela realmente mudasse a maneira de pensar, né? E se for uma doença crônica, às vezes as agudas a pessoa está no leito, não dá, mas eu estimularia muito a caridade. Porque de tudo que eu li na coleção André Luiz, o que eu aprendi é que é o plantio da simpatia que salva a pessoa. É isso. Quer dizer, e como é que você vai colocar simpatia na sua vida? Plantando bem. Não tem outro jeito. Né? Então, ainda é válido aquilo que Allan Kardec disse, né? Fora da caridade não há salvação. Mas nós temos que fazer chegar isso de uma maneira a que não pareça que nós estamos fazendo pregação religiosa, mas estamos estimulando a saúde do paciente. Então, alguma dúvida em relação a isso? Marlene, a autocura, ela não funcionaria no caso do karma, né? Porque o karma, quando vem, ele vem para acontecer realmente. Eu não sei se eu me expressei bem. Não, você está enganada. Não, porque... Você está no Maktub, não existe o Maktub. Estava escrito e acabou. Eu sei, não? Não existe isso. Mas não diz que o karma que veio tem que passar, você tem que passar. Sim, mas se o karma vem, você pode modificar. Pode alterar, então. Claro. Senão não teriam as curas que nós temos visto Então, por aí. desculpado, porque a autocura não funcionaria se fosse o caso, né? Não, a autocura funciona sempre. Seja qual for a dívida do indivíduo, da pessoa. O destino não está traçado de forma inexorável. Então, as pessoas que têm escárnio, dureza de coração, têm muita dificuldade de assimilar as forças curativas, porque as forças curativas são exatamente o contrário de tudo aquilo que ele cultiva. Porque você vive no seu campo mental com as produções suas. Por isso que cada pessoa desta sala é diferente, uma da outra. Temos experiências diferentes, cérebros diferentes. Então, né, muitas vezes o indivíduo tem uma resistência enorme de aceitar qualquer coisa da espiritualidade. Então essa resistência vai impedir muitas vezes da pessoa receber auxílio. Ela vai ter dificuldade. É preciso então uma atenção favorável
que é aquele campo de forças que se forma entre o doador e o receptor. Não é a fé cega, mas a submissão às leis divinas. Para isso, o indivíduo precisa respeitar e, principalmente, precisa ter recolhimento dentro de si mesmo, buscar a espiritualidade. Então, era o que nós tínhamos para o momento em relação ao receptor, que não difere muito daquilo que é prioritário para o fascista. Mas nós gostaríamos que tudo isso fosse anotado, principalmente pelas equipes socorristas, a fim de que, ao se dirigir ao público-alvo, àqueles que vão receber auxílio, para que eles se posicionem, para que tenham esse campo de forças, de atração entre doador e receptor, para que a terapêutica alcance um bom resultado. Então seria aconselhável que nós tivéssemos essa orientação nas explanações daqueles que antecedem o trabalho de passe. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de colocar alguma coisa? Doutor.